Paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos os meus amados irmãos, agora e sempre. Nós tínhamos feito a primeira live, e aí o que aconteceu? No meio da live, as coisas parecem... no início da primeira live que tinha começado, eu fui e apaguei a live. Mas a nossa reflexão hoje estava baseada naquele livro que nos retrata completamente todo o histórico da vida de Jesus Cristo, personificado como um homem, ser humano, que nós poderíamos também passar por as mesmas coisas que Jesus Cristo passou, porque ele passou e ele foi fiel à sua palavra. Portanto, a palavra do Senhor assim nos diz, no livro de Filipenses, capítulo 2, a palavra vai nos dizer: Portanto, se há alguma consolação de amor e alguma comunhão de afeto no Espírito, e estranháveis afetos, completai a minha paixão, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, humilhando cada um a si mesmo, não atentando para cada um que é propriamente seu, mas para que o que é dos outros também, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo semelhante servo, achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Pelo que Deus exaltou soberanamente, lhe deu o nome sobre todo nome, para que no nome de Jesus Cristo se dobre todos os joelhos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte, meus amados, assim como sempre fosse obediente, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em nós, tanto no querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmuração e contenda, para que sejais irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrupta e perversa, a qual resplandeceis como rastros reluzentes, retendo a boa palavra a boa palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar de não ter corrido e trabalhado em vão, ainda que seja oferecido por libação sob sacrifício do serviço da vossa fé, folgo-me e regozijo todas as vezes em vós, e vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo mesmo. E a palavra assim nos fala toda a retratividade de Jesus Cristo com relação a Paulo, que tomava os exemplos de Cristo com toda a propriedade e determinação. Ele sabia que ele deveria, não somente como ele recebeu, ele transcreveu essa palavra escrita aos filipenses, ela retrata não somente para as pessoas de Filipos, mas também para Paulo, que recebia do Espírito Santo toda a relatividade do nascimento de Jesus Cristo e da humildade de Jesus Cristo. Ora, Jesus nascera em uma manjedoura, Deus personificado como filho, veio com todas as atribuições para ter os mesmos sentimentos, as mesmas emoções. Jesus, humanamente falando, no seu estado natural humano, ele foi também provado, tentado, chorou. Jesus também teve as mesmas, teve também aflições, porque no Gólgota, no Getsemane, quando ele foi ali, que foi condenado ali, as pessoas queriam maltratar o Senhor de qualquer jeito, queriam crucificá-lo de qualquer jeito. Ali ele foi orar ao Senhor e ele pegou, e ali naquela angústia ele pegou e falou: Pai, que se cumpra a tua vontade, que não seja a minha vontade, mas seja a tua vontade. Passa de mim esse cálice, passa de mim esse cálice. Então, é a personificação do Cristo homem que nos fala. Portanto, se algum conforto de Cristo e consolação no amor,
de comunhão no Espírito, e se há alguns estranháveis afetos de compaixão, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo amor e o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Então nós temos que sentir o mesmo que Jesus Cristo sentiu: ânimo, amor, fazia a boa e santa vontade de Deus desde a sua do seu nascimento, mesmo sendo o primeiro filho o primeiro filho de José, José e Maria, sendo o filho do Espírito Santo, ele também teve a sua criação com uma criação naturalista, da mesma forma da criação que nós temos para com os nossos filhos também, com relação Deus-homem. E na relação Deus, Filho de Deus, ele começou também a exercitar a comunhão dele era mútua com Deus. Então, tudo que ele passava, ele começou muito cedo, já conversava nos lugares com os escribas, com os fariseus, com aqueles sacerdotes e tudo, ali na sinagoga e tudo. E Jesus entrava ali na sinagoga ali, pegava os livros ali de Isaías e debulhava nos livros, lia os livros, e ali dentro dos livros testificava completamente dele, do próprio Jesus. A testificação dele como Filho de Deus, vindo para nos conceder a salvação eterna. Um mistério, são os mistérios tão grandes, as coisas de Deus, que a gente fica alucinado pela boa palavra do Senhor. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, considerando os outros superiores a si mesmo. Quer dizer, Jesus, ele podia se exaltar pelos feitos que ele fazia, porque todas as coisas que Jesus fazia era na direção do Pai. Não havia uma cura em que ele não rogasse o Pai primeiramente para que o poder viesse, para que o poder fosse ali exercitado, para que o poder ali, para que a ação poderosa ali pudesse acontecer. É certo que sim, ele tinha a autoridade para poder fazê-lo, mas ele respeitava a hierarquia do Pai primeiramente, porque Jesus é filho, como o Espírito Santo é consolador. Os três são um, mas o primeiro, que é Deus, ele tem em sua hierarquia os primórdios de tudo, porque foi ele o criador do céu, da terra, do mar e de todas as coisas que a gente pode ver nesse hemisfério, nesse planeta e nesses lugares. É Deus que criou. No entanto, o Filho também estava presente tanto no Velho Testamento como nas ações quando se apresentava na palavra de Deus. Por exemplo, ali quando Moisés tocou ali com o seu cajado sobre a rocha para que saísse água, ali a rocha simbolizava a Cristo, ao Filho de Deus, porque trabalhavam todos unidos, e ele bateu na rocha. E, no entanto, Deus ficou triste com essa a ação de Moisés naquela época. Então, Jesus Cristo sempre estava como o Senhor no Velho Testamento. E a presença era real. E o Espírito também agia no Velho Testamento também. Porque os próprios profetas falavam, o Espírito de Deus veio sobre mim, e eles ali também profetizavam. Então a ação poderosa desse Espírito Santo era no Velho Testamento. No Novo Testamento ele vinha a solidificação, a retroatividade e a relação do Novo Testamento, porque já está falando, é o Novo Testamento. Tinha um Velho Testamento, o Novo Testamento veio para nos dar o testamento de bênção, de herdade, de herança por intermédio de Jesus Cristo, que é o nosso Salvador e o nosso Senhor. E hoje
Nós não precisamos mais ir para o Velho Testamento para vivermos naquela pagança de perdão de pecado, de oferecimento de sacrifício, porque o nosso sacrifício é Jesus Cristo. Então, esse entendimento nós temos que ter, porque o nosso sacrifício é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. Então, é Jesus Cristo que morreu por nós, é Jesus Cristo que deu a vida por nós, é Jesus Cristo que morreu. Então, há um significado muito preciso na morte do Calvário. Muitas vezes as pessoas não gostam de pregar a morte do Calvário, não gostam de pregar sobre o Calvário de Cristo, mas a verdade é essa, é de que se hoje temos a condição de um reatamento de aliança com o Senhor, é porque Jesus Cristo nos concedeu esse reatamento de aliança com o Senhor. Porque agora não vivemos nós segundo a lei, mas segundo a graça de Deus. E vivendo segundo a graça de Deus, nós somos abargados de todas as promessas que vêm desde a linhagem de Davi, da 14ª deportação, até a Jesus Cristo em sua morte no Calvário. Então, Jesus morreu em um tempo oportuno, se fez maldade para que nós conquistássemos o reatamento da nossa aliança com Cristo. Cristo em nós é a esperança de vida nova, de vida abundante, de salvação, de transformação, de libertação, de cura divina, de prosperidade, de restituição de bênção, de alegria, de paz, de felicidade. Cristo em nós é todas as coisas que você possa pensar na sua vida. Por isso que nós temos que deixá-lo, que ele seja o centro das nossas decisões, para podermos juntamente entendermos essa realidade precisa dele vindo como homem, para nos mostrar que nós poderíamos também passar por as mesmas aflições e pelas mesmas situações difíceis. É que Jesus Cristo passou por todas essas coisas humanamente falando, mas Jesus Cristo não pecou de forma alguma, foi tentado, foi lá no livro de Mateus capítulo 4, nos fala que ele foi para o deserto, foi tentado, mas não pecou de maneira alguma. Foram-lhe oferecidas tantas coisas, reinados, tantas coisas, e o Senhor ainda teve a autoridade para dizer: Satanás, somente ao Senhor adorarás e somente a Ele prestarás culto. Afasta-te, repreendeu. Jesus Cristo teve fome e o inimigo lá no deserto disse: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Atira-te de cima de baixo, atira-te de cima para baixo, porque os teus anjos darão ordem ao teu respeito, eles te guardarão nas tuas mãos e você não se machucará. Mas para que Jesus Cristo ia fazer isso? Para quê? Que interesse Jesus ia ter fazer? Se ele é o Filho de Deus, se ele é Deus, ele é mais do que tudo, ele é soberano, a soberania dele é grande e eternal. Então ele suportou isso humanamente, nos demonstrando que nós podemos suportarmos também todas as provações e todas as tentações, porque não veio provas, não veio luta que Deus não nos concedeu, que nós não possamos suportar, mas antes ele nos dá o escape. Quando nos fala que Jesus nos dá o escape, é porque Deus sabe que humanamente